Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, queridos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, sejam bem-vindos ao nosso canal, este que tem por objetivo trazer os comentários da nossa lição da EBD. A nossa lição de hoje é a lição de número 10, que tem como título História e Teologia no Livro de Números. Sejam todos bem-vindos e vamos iniciar a nossa lição. Queridos, iniciando a nossa lição, capítulo de número 1, Números, História e Teologia. Meus irmãos, o livro de Números traz em evidência, de forma muito notável, um atributo de Deus, chamado fidelidade. Em contraste a esse atributo divino, é demonstrado da parte de Israel um defeito de infidelidade. Esse relacionamento entre a fidelidade de Deus e a infidelidade de Israel poderia fazer com que Deus abandonasse a ideia de levá-los até uma terra prometida. Porém, a promessa de Deus de uma terra prometida foi dada muitos anos antes ao pai Abraão, motivo pelo qual Deus permaneceu fiel ao povo de Israel, porque a promessa dada a Abraão era uma promessa incondicional. A promessa está em Gênesis capítulo 15, verso 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra. Meus irmãos, este capítulo de número 1, ele está abordando a história e a teologia inserida no livro de Números. O período histórico desse livro aborda onde o livro do Êxodo finaliza, que é lá no Monte Sinai. A partir do Sinai até a Terra Prometida, nós temos ali um período de 38 a 39 anos, onde registra um período histórico da vida de Israel. Um período que marca sua história em todo o Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Embora ali tenha havido muitos milagres e por diversas vezes Israel tem se mostrado bastante infiel, mas eu colhi algumas informações que mostram para nós que a vida no deserto também não era fácil. Acompanhe aí na sua tela. A vida no deserto. Alguns estudiosos das jornadas dos filhos de Israel, após o Êxodo, descrevem os desertos por onde passaram. Palmer refere-se ao deserto como muito árido e quase sem água. Prente-se, um lugar sombrio de impossível travessia com rebanhos. Bente, as temperaturas variam entre menos 5 e 40,5 graus Celsius, ou seja, na madrugada era muito frio e durante o dia era muito quente. Chuvas são raras e irregulares e existem pequenas porções de vegetações rasteiras. As moradas foram de tendas e cabanas de madeira coberta com panos e peles ou embaixo de estruturas de pedra, cavernas, por exemplo. Poucos recursos econômicos e pouca água. Meus irmãos, nós vemos por estes relatos que a vida no deserto não era uma vida tão fácil assim. Mas segue o texto, acompanhe aí na sua tela. O Sinai central é chamado de o deserto dos viajantes. Uma área plana de calcário e areia, imprópria para qualquer tipo de plantação. Até a vegetação selvagem luta para sobreviver devido à escassez de água. O deserto é lembrado como um lugar ruim, onde não há árvores frutíferas, nem é possível de se semear. Mas há animais malvados e peçonhentos, cobras e escorpiões. Uma terra desolada, onde não passam nem moram pessoas, e aquele que se arriscar está sujeito à fome e à sede. O deserto é caracterizado como um lugar seco, assolado e tenebroso, e local de escuridão, de covas, sequidão e sombra da morte. Do deserto temível se ouvem uivos, e de lá vem o vento da destruição.
Esse texto é uma colaboração de Hübner, de um artigo chamado A Jornada dos Israelitas pelo Deserto de 2012. Meus irmãos, esse texto mostra para nós que a situação não era fácil, por isso Israel precisava aprender a depender da fidelidade de Deus, não murmurar e crer na providência, coisas que infelizmente não aconteceram. Meus irmãos, o tópico 1.1 fala sobre a teologia do livro de Números. Em outras palavras, a forma como Deus se apresenta dentro deste livro. A nossa lição diz assim: o livro de Números exprime um ponto de vista a respeito da natureza do Criador e de sua criação, tendo como fundamento os resultados do pacto de Deus com Israel. Ou seja, a forma como Deus se apresenta no livro de Números está relacionado ao pacto entre Deus e Israel. Pacto é um acordo que gera uma relação de compromisso entre Deus e o seu povo. E este relacionamento do pacto está inserido no livro do Êxodo, capítulo 19, verso 5. Aqui nós temos o pacto. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Essa aqui é uma parte do pacto. A resposta de Israel, porque nenhum pacto se faz só, o pacto é feito entre duas pessoas. A resposta de Israel está no versículo 8. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Meus irmãos, aqui está mostrado para nós o pacto. Agora, a forma como Deus se apresentou por causa dele, nós vamos ver a partir de agora. Meus irmãos, o primeiro atributo de Deus relacionado aqui na nossa lição é a fidelidade. Fidelidade tem a ver com firmeza, clareza, tem a ver com lealdade. O Senhor sempre será confiável em tudo que diz e em tudo que promete. Olha esse texto lindo, registrado em Deuteronômio, capítulo 7, verso 9. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel. A Bíblia já traz esse respaldo para nós, nos dando de forma definitiva que Deus é um Deus fiel. E a nossa lição diz assim: a fidelidade divina é claramente demonstrada em Números, pois o pacto foi repetidamente quebrado e apesar de Deus ter o direito de abandonar os israelitas ou destruí-los, ele cumpriu até o fim o seu propósito de fazer o bem à nação de Israel e ao mundo através dela. Irmão Johnny, Deus pode quebrar uma promessa? Deus pode quebrar um pacto? Meus irmãos, nesse caso aqui, quem quebrou o pacto não foi Deus. Quem quebrou o pacto foi Israel. Deus permanece sempre fiel e Deus não quebra pacto. Só que o pacto é uma via de mão dupla. Existiam coisas que eram relacionadas à fidelidade de Deus e existiam coisas do pacto que dependiam da fidelidade de Israel. E Israel nunca foi fiel por causa da sua desobediência, murmuração e incredulidade. Aqui nós temos o que nós chamamos de promessa condicional e promessa incondicional. A promessa condicional é aquela promessa que depende de Deus e depende do homem. Deus cumpre a sua parte e o ser humano cumpre o que lhe é pertinente. No caso aqui do pacto, Israel não cumpriu a sua parte. Então a promessa sim, o pacto sim, poderia ser quebrado, mas Deus permaneceu fiel por causa da sua fidelidade para com Abraão. Já a promessa incondicional é aquela que não depende do ser humano. Deus fez uma promessa
que Jesus viria morrer pela humanidade. Independente do homem crer ou deixar de crer, Jesus veio e morreu. Jesus deveria ressuscitar. Se o homem cresce ou não, Jesus ressuscitou. Jesus prometeu que vai voltar. Independente de eu crer ou de eu estar preparado, ele vai voltar. Por quê? Porque são promessas incondicionais, não depende do ser humano. Então, meus irmãos, a promessa, Deus pode ser incondicional e Deus pode ser condicional, mas em ambas as promessas, Deus permanece fiel, porque esta é uma natureza sua. O segundo atributo de Deus relacionado aqui na nossa lição tem a ver com a punição. Deus é um Deus punitivo. Essa característica de Deus quer dizer que ele não seria imparcial aos pecados de Israel, ou seja, ele traria consequência aos seus pecados. Punição aqui está como uma penalidade a uma regra que foi infringida. Então, quando Israel peca, está infringindo, desobedecendo uma regra de Deus. O fato de Deus ser fiel não significa que ele iria deixar passar barato as atitudes erradas de Israel. A Bíblia Sagrada nos diz que a quebra do pacto traria consequência. Eu indico a leitura de Levítico, capítulo 26, do verso 14 ao 18. Ali, Deus faz uma palavra referente ao pacto e depois diz quais seriam as punições caso Israel não cumprisse o pacto. Por isso, faz parte da natureza divina também trazer consequências ao pecado do homem. O terceiro atributo de Deus relacionado na nossa lição tem a ver com a sua santidade. No livro de Números, assim como em todo o Pentateuco, a santidade de Deus é acentuada em todas as suas páginas. A santidade de Deus é tão grande que impossibilitava um relacionamento entre Deus e os homens. Por isso, Deus criou uma forma de expiar o pecado no Antigo Testamento e uma forma de perdoar o pecado no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o sangue cobria o pecado, expiação. No Novo Testamento, o sangue de Cristo limpa o pecado, que é o perdão. Assim possibilitaria que o homem se relacionasse com Deus. Olha só o que diz a nossa lição. Quando se trata de santidade, o livro é claro em mostrar que existe um abismo entre Deus e os homens. Meus irmãos, o homem relacionado à santidade tem sempre a ver com o seu relacionamento com o pecado. Quanto mais o homem se afasta do pecado, mais santo ele se torna. Então a santidade do homem tem a ver com a sua posição frente ao pecado. Já a santidade de Deus é diferente. Deus não é santo porque ele se afasta do pecado. Deus não é santo porque ele entra em consagração. Não. Deus é santo porque a sua natureza é santa. Isso significa que Deus nunca será mais santo do que ele é hoje. Isso significa que Deus nunca foi menos santo e nem será mais santo, porque a santidade tem a ver com a sua natureza, a sua existência é santa. Por isso nosso Deus é imutável, perfeito e santo, porque essa é a sua natureza. Meus irmãos, entramos agora para o capítulo de número 2, que fala acerca no Monte Sinai. Esse período aqui vai abordar as histórias que estão inseridas em Números capítulo 1 até Números capítulo 10, que se inicia com o censo. Acompanhe aí na sua tela. Veja aí, meus irmãos, o censo de Israel. Nós trouxemos aí as informações para os irmãos desde o Êxodo, capítulo 12, verso 37, que diz para nós que entre os israelitas havia 600 mil homens. Já em Números, capítulo 1, ocorre o primeiro censo. Aí nós já temos as informações por tribo, que chegou a um total de 603.550 homens. E temos o segundo censo, que está em Números, capítulo 26,
E eu trouxe aí para os irmãos com uma seta, demonstrando aí para nós que algumas tribos cresceram e outras diminuíram, mas que chegaram ao total de 601.730. Meus irmãos, este censo prova para nós, primeiro, que houve aí o milagre da multiplicação. A Bíblia diz que quando eles entraram no Egito, eles eram cerca de 70 homens. Quando saíram do Egito, já eram 600 mil, mais de 500 mil de pessoas. Já com relação ao primeiro censo, tem a ver com aquelas pessoas que não acreditaram que seria possível vencer uma guerra. O segundo censo já são das pessoas que entraram na terra prometida. Meus irmãos, uma lição muito extraordinária que tiramos deste censo é o seguinte: Deus não dependia da força do braço do exército de Israel para lhes dar a terra prometida. Nós podemos ver que entre o primeiro e o segundo censo, os números são semelhantes, e o segundo censo ainda tem um pouco menos em número de pessoas, o que significa que quem inseriu Israel na terra prometida foi Deus e não o braço de Israel. A nossa lição diz assim: depois do censo, os israelitas receberam instruções referente à ordem de marcha. Acompanhe aí na sua tela. A ordem de marcha, meus irmãos, era essa daí. Nós temos aí na frente a Arca da Aliança, 3 tribos, aí vem os levitas, mais 3 tribos, vem os levitas novamente e as outras 6 tribos posteriores. Da mesma forma, a nossa Bíblia também nesses capítulos traz as informações acerca da ordem que eles ficavam no assentamento do deserto. Acompanhe aí na sua tela. A ordem das tribos no acampamento. Nós temos aí o tabernáculo ao meio e ao redor do tabernáculo nós tínhamos os locais onde moravam os levitas, que inclui aí também Moisés e Arão. Posteriormente, mais afastado, nós temos aí as demais tribos. Esse modelo aí nessa foto é a forma como os israelitas acampavam no meio do deserto. Por último, e não menos importante, nós temos aí também informações acerca dos levitas, aonde fala sobre a divisão dos levitas, que eram os gersonitas, os meraritas e os coatitas. O serviço que os levitas exerciam dentro do tabernáculo eram divididas de forma bem resumida, igual eu coloquei aqui na foto, mas você pode ver demais informações aí nas referências. Os gersonitas cuidavam dos revestimentos do tabernáculo, principalmente na hora de transportá-los, e os meraritas cuidavam das estruturas do tabernáculo e os coatitas cuidavam dos utensílios do tabernáculo. Para o transporte, cada um deles trabalhavam com 4 carros e 8 bois, sendo que os coatitas carregavam sobre os ombros, porque Deus disse que os utensílios do tabernáculo não seriam carregados por animais. E por último, nós temos aí o censo dos levitas, que os gersonitas, os meraritas e os coatitas somavam aí esse número que nós temos em evidência, somando um total de 22.300 pessoas. Entramos agora para o capítulo de número 3, que aborda o assunto de um lugar para o outro no ermo. Compreende aqui o período do capítulo 10 e verso 11 até o capítulo 21 e verso 35. Esse período abordado aqui no livro de Números compreende vários fatos que aconteceram com Israel, que na nossa lição estão citados assim: manifestações de queixa, Jeová forneceu cordonizes, Miriam foi acometida por lepra, outros acontecimentos. Moisés enviou 12 homens para espionar a terra prometida, rebeldes foram destruídos por fogo ou tragados pela terra, Deus fez o bastão de Arão florescer ao consagrá-lo sacerdote, ao ser escolhido para sacerdote. Miriam morreu dentro desse período.
O episódio de Moisés ter falado com a pedra e, na verdade, bateu na pedra, também está dentro deste período. A serpente de cobre, que foi colocada para que os israelitas olhassem e fossem curados da mordida da cobra, está neste período. Israel derrotou os reis amorreus, Sion e Og, e tomou posse da terra deles. Todos esses acontecimentos, todas as histórias ocorreram dentro desse período aqui do ermo, de Números capítulo 10 até o capítulo 21. Porém, toda essa trajetória, todas essas histórias aqui ocorreram em período de muitos anos, mas que deveriam ter ocorrido apenas em 3 dias. Olha o mapa aí. Meus irmãos, conforme o mapa, coloquei uma seta aí para facilitar a nossa visão. Aqui embaixo nós temos o Monte Sinai, que está na ponta da seta. E lá na outra ponta nós temos o Rio Jordão. Saindo do Sinai até chegar à Terra Prometida, lá no Rio Jordão, segundo o Êxodo capítulo 10 e verso 33, era uma viagem que deveria durar 3 dias. Meus irmãos, essa viagem durou muitos anos, principalmente por causa do capítulo 13 e capítulo 14 de Números, que foram decisivos para que os 3 dias se tornassem 40 anos. Nestes capítulos, a Bíblia mostra para nós a razão dos 40 anos. Primeiro, incredulidade. Segundo, tentaram a Deus no deserto. Terceiro, desobediência e infidelidade ao pacto. E quarto, murmurações. Esse mau comportamento de Israel, que os levou a permanecer 40 anos no deserto, foi utilizado pelo apóstolo Paulo como figura para instruir a igreja. Isso está em 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 6. Mas no verso 7 diz assim: não vos façais por idólatras, como alguns deles. Verso 8. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram. Verso 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram. Para fechar o verso 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. O apóstolo Paulo utiliza-se dessas passagens da Bíblia histórica de Israel para mostrar para nós o nosso comportamento como igreja deve ser diferente, a fim de que possamos entrar na nossa terra prometida, que não é na terra, está no céu. Chegamos agora no nosso último capítulo, capítulo 4, que fala nas planícies de Moabe. Aqui nós vamos ter entre os capítulos 22 até o capítulo de número 36. Meus irmãos, dentre as muitas histórias registradas nestes capítulos, nós temos aqui a história de Balaque, que contratou a Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, coisa que o nosso Senhor não permitiu. No entanto, Balaão instruiu a Balaque como poderia fazer Israel pecar. E a instrução de Balaque são instruções que até hoje esses pecados afligem também a igreja e nós devemos tomar cuidado com ele. A forma de tropeço ensinada por Balaão foi a idolatria e também a fornicação. A idolatria, meu irmão, é tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus. Ou seja, quando Deus deixa de ser prioridade na minha vida, eu estou cometendo uma forma de idolatria. E isso permanece afligindo muitos dos cristãos em nossa época. A segunda forma que Balaão instruiu a Balaque foi a fornicação, e isso também tem afligido as nossas igrejas. Os homens através da pornografia e as mulheres através da sensualidade. No livro de Gálatas, no capítulo de número 5, do verso 19 ao 21, a Bíblia Sagrada nos ensina que isso são obras da carne e que quem pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ainda nos mesmos capítulos de Número, nos fala que Josué foi comissionado para ser sucessor de Moisés,
também traz as instruções referente a ofertas e como fazer votos, também traz instruções sobre cruzar o Jordão e tomar a posse da terra prometida, e também fala sobre como a herança devia ser dividida quando entrassem na terra prometida. Meus irmãos, esse importante livro do Pentateuco chamado Números nos traz ensinos e instruções extraordinárias que devemos guardar em nosso coração. O fato do povo ter sido incrédulo e por isso não entrar na terra prometida mostra para nós que sem fé é impossível agradar a Deus. O livro de Números também nos ensina que Deus é poderoso para substituir toda uma nação para cumprir a sua promessa. O livro também nos mostra que a murmuração e a desobediência nos afasta do cumprimento da promessa de Deus. A Bíblia também nos mostra que Deus não poupou uma nação inteira por causa do seu pecado. Deus não tolerou nem mesmo o pecado do grande líder chamado Moisés. Fica para nós o alerta que Deus não tem o culpado por inocente. Por isso, meus irmãos, precisamos estar firmes, enraizados na palavra de Deus, nos esforçando a cada dia para morar na cidade de Jerusalém. Hoje, que eu seja mais crente do que eu fui ontem, mais santo do que eu era ontem, que amanhã eu seja mais crente, mais santo do que eu sou hoje, a fim de herdarmos o reino de Deus. Aqui finalizamos mais uma de nossas lições. Que a sua escola dominical seja uma bênção em nome de Jesus. Queridos, quero lhes fazer um convite a nos apoiar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, clique aí no botão inscrever-se, depois clique no sininho. Esse sininho aí vai fazer com que o YouTube, todas as vezes que eu postar um novo vídeo, ele vai lhe alertar de que já está disponível a nova lição. Faça um comentário. Alguns irmãos fizeram um comentário dizendo onde se congregava. Faça você também. Nos apoie, faça um comentário. Compartilhe esses vídeos, divida com outras pessoas e certamente Deus vai abençoar a sua vida e a minha também. Deus abençoe a sua escola bíblica dominical. Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus.